norma judaica era transmitida pela mãe, mas se uma pessoa é Kohen, Levi ou Israel, né, sacerdote, levita ou Israel, isso vem do pai. Então também o costume, tá, da tradição que vem de família, de geração a geração a geração, vai de acordo com o pai. Por acaso é exatamente o meu caso. O meu pai, ele vem, a família do meu pai vem da Polônia, da Rússia, a família da minha mãe vem do Egito, tá? A comunidade judaica do Egito, e agora então são duas tradições completamente diferentes, quer dizer que a casa de um avô fazia de uma forma, na casa do outro avô se fazia de outra forma. O Shabat, os dois não acendiam o fogo no Shabat, os dois não cozinhavam no Shabat, os dois comiam carne kasher, tudo isso é verdade, mas é importante até frisar esse ponto, nos detalhes, tá? Não é na lei se isso é kasher ou não é kasher, se pode acender fogo no Shabat, isso todo mundo é igual, tem alguns detalhes de costumes, de leis, que aqui a gente segue essa tradição ou aquela tradição. Tá? E isso vem da onde a pessoa veio, dos rabinos que essa família seguia, que eram sempre pessoas muito grandes e muito elevadas. Então daqui, por isso muitas pessoas ficam com dúvida, como pode ser que existe isso de Ashkenazi, Sfaradi, Teimani, Yemenita? Como é que pode ser que é tudo isso que está acontecendo? Será que são 3 religiões? Deus deu muita Torá? Será que o povo judeu não sabe mais nada? Será que não é verdade? Não, mas realmente não é verdade, porque a gente faz isso. Para começar, é importante deixar claro, a lei, tá? Por exemplo, os 39 trabalhos proibidos no Shabat é igual para todo mundo. Que comer carne com leite é igual, ninguém come carne com leite, tá? Que tem que estudar a Torá todo dia, todo mundo. Que tem que botar tefilin, a gente bota, todo mundo bota tefilin. Que tem que usar tzitzit, todo mundo usa tzitzit. Agora pode ser que tenha um detalhe no tzitzit. Se eu vou, por exemplo, o meu tzitzit, são 5 nós o tzitzit, o costume, Ashkenazi, ele tem no primeiro nó 13 voltas, no segundo nó ele tem 11 voltas, no terceiro ele tem 8, no quarto ele tem 7, é um intervalo de 5 nós, de 5 nós tem 4 intervalos, então tem o fio que vai passando. Então o meu costume, eu faço 13, 11, 8, 7. Muitos faradim fazem diferente, eles fazem 10, 5, 6, 5. Os dois são tzitzit, os dois estão kasher, mas ele segue uma opinião que vai de acordo com que as voltas do tzitzit tem esse número de voltas, e eu sigo uma opinião. Agora, quem está certo? Se eu usar um tzitzit de Sfaradi, eu vou estar dentro da lei, eu vou estar cumprindo. Você entendeu isso? É muito importante. A lei, nós dois estamos de tzitzit, o meu tzitzit é kasher, o tzitzit dele é kasher. Tá? De nós dois, mas então tem um detalhe das voltas, tá? A mezuzá, eu boto mezuzá em casa, ele bota mezuzá em casa, tá? O que está dentro da minha mezuzá está dentro da mezuzá dele, igualzinho. Tem uma diferença, a minha está com pergaminho, a dele está com pergaminho, a minha está escrito por um escriba com a tinta especial, a dele também. A diferença, a forma de uma letra e da outra. Mas, mais uma vez, então é o detalhe da lei. A gente não pode pensar, não. Quando a gente fala a diferença de Ashkenazi, Sfaradi e Teimani, não significa que a Torá são 2 leis, não. A Torá por si só, ela é uma só, a lei é uma só. Realmente vão ter detalhes de como cumprir, se a melhor forma é botar 10, 5, 6, 5 no tzitzit, ou se é melhor botar 13, 11, 8, 7. Então, é até interessante falar mais uma coisa. Eu não falo que a minha é melhor, eu falo, esse é o meu costume. O Sfaradi não pode falar, o meu é melhor que o seu. Quem disse? Tá? A gente sabe que existem essas duas opiniões, são opiniões também que estão formadas na Kabbalah. Então,
Cada rabino ensinou a força que ia ter dessa forma. A mesma coisa na letra da mezuzá. Tá? Se o rei tem que ser assim, ou se ele tem que ser um pouquinhozinho diferente. Os dois são rei, os dois são a mesma letra, mas aqui vai ter uma energia que vai estar focada em uma coisa, aqui a energia vai estar focado em outra coisa. Tá? Então esse é um tema, e ele é um tema muito importante de ser elucidado. Ele é um tema histórico que a gente segue até o dia de hoje, tá? Mesmo hoje em dia, então que os judeus, eles não estão mais divididos em Europa e Marrocos, até porque a maioria dos judeus que viviam nesses países já emigraram para Israel, e para ser sincero mesmo, as comunidades judaicas no mundo, elas cada vez se diminuem e se concentram mais em Israel. Ainda assim, essas diferenças de ritos, de costumes, mesmo em Israel, elas ainda continuam, tá? Só pra você saber. E continuam baseadas em quê? No costume da família, tá? A gente sabe muito bem, todo mundo sabe da onde a família dele veio, ou mesmo que é uma família que veio, que estava em Israel o tempo todo. Toda diáspora foi uma família que não saiu de Israel. Tem poucas, mas tem. E isso, mesmo eles têm um costume muito embasado nos grandes rabinos que viveram na época, e então assim eles seguem a lei de acordo com o seu costume. Tem rabinos que falam que chega uma hora, que vai chegar uma hora, não sei se é com o Mashiach, antes ou depois, que vai se unificar tudo de novo. Pode ser que isso vai acontecer. Eu quero só realmente terminar a nossa aula. A gente, de alguma forma, terminou a parte da Halachá. Obviamente que sempre pode fazer mais. A gente falou sobre as perguntas e respostas, trouxe muitos exemplos. A gente trouxe agora essa ideia de Ashkenazi, Sfaradi, Teimani. Coloquei uma pergunta interessante que me fazem, que ela é interessante. Muita gente me pergunta, Rabino, se eu me converter, ou mesmo se eu não me converter, e eu quero fazer mitzvot, como diz o Maimônides, que eu posso acrescentar, eu já faço as 7, eu quero fazer mais. Eu faço como Ashkenazi, como Sfaradi ou como Teimani? A resposta é óbvio como Ashkenazi, estou brincando, tá? Aqui a pessoa ela pode escolher a tradição que ela quer. O ideal é que a partir do momento que ela escolheu a tradição, ela segue, né, para ser coerente no seu trabalho divino. Então, se ela escolheu a Ashkenazi, vai até o final. Se ela escolheu os Faradi, vai até o final. E assim, eu sempre falo um pouco menos, mas não pensa que é menos importante a tradição Teimani. E Yemenita simplesmente é um grupo menor. Então, por isso a gente nota menos, mas não é porque... A questão do shooting também. Que o quê? Que eles têm menos rabinos que fazem. É verdade. Então, como a comunidade iemenita, ela historicamente foi bem menor, porque ela estava só no Iêmen, então tem muito menos livros de leis, muito menos livros de perguntas e respostas, então acaba que, outra vez, Deus me livre, não menosprezando, mas acaba sendo menor. Eu só quero realmente, então, acho que ficou claro a questão da Halachá, eu só trazer mais um pontozinho, e aí a gente fecha de uma forma ainda mais um tema da época dos Aharonim, que uma das coisas muito, muito, muito bonitas que surgiu nessa época foram os comentários à Torá dos rabinos Aharonim, dos últimos rabinos, tá? Esses comentários, eles já vêm com uma forma muito mais moderna de explicar a Torá. São comentários fascinantes, tá? Muitas vezes os rabinos utilizam o conhecimento, a elucidação que os rabinos anteriores da época do Rashi, do Even Ezra, do Nachmanides, etc., muitas vezes baseado naquilo que eles escreveram, e eles trazem ensinamentos que eles te mostram isso na Torá, que são totalmente importantes para as nossas gerações. Então, aqui nascem comentários à Torá que realmente falo para vocês, são fascinantes. Eu posso citar
alguns deles, um deles que é um dos mais famosos, que já é do Zaharonim e é muito baseado na Kabbalah, é do Rabbi Chaim Ben Attar, que é o chamado Or HaChaim HaKadosh, que ele já é muito baseado na Kabbalah, mas você já vê uma linguagem mais moderna e que toca em muitos temas atuais. Agora, ainda mais atual, cada vez vai tendo mais, tem muitos, tá? Vou falar para vocês. Mas eu vou citar dois, até o motivo de citá-los, um deles é o Rabbi Shimshon Raphael Hirsch, que foi um rabino que viveu na Alemanha, e lá o iluminismo, a assimilação começava a ficar grande, e ele teve que realmente encarar muitas perguntas de fé, quando começaram perguntas, realmente, será que a ciência está indo bem com a Torá, e será que isso aqui faz lógica nos dias de hoje? Então você vê um comentário dele muito profundo, dá para ver que a genialidade dele é realmente fascinante, me dá um prazer estudar ele muito grande. Uma pessoa me deu até o livro dele quando eu casei, foi o meu presente de casamento de um bom amigo meu, e ele, então, ele está preocupado com os dilemas já da geração dele. Eu estou falando dos anos de 1800 e pouco, tá? Dilemas que tocam muito em temas de Emuná e da relevância da Torá para esses dias. A mesma coisa acontece com outro comentarista, que é o Rabbi Naftali Tzvi Berlin, que é o Natziv de Volozhin, assim a gente chama ele. Ele tem um comentário chamado Emek Davar, que Emek é o vale, mas também quer dizer que é a profundeza, que ele pega a Torá e ele, muitas perguntas muito atuais que entram quando você lê a Torá, ele vai respondendo versículo por versículo. Então, a Torá agora ela ganha mais um nível de profundidade através desses sábios. Eu trouxe aqui para vocês dois, mas realmente é uma infinidade, tem muito mais. Eu trouxe dois talvez que chamam muita atenção com relação a isso, mas da mesma forma que a gente trouxe que existem as perguntas, que a gente falou de perguntas de Alahá, perguntas de coisas de modernidade com relação a se isso pode, não pode, etc. A mesma coisa entra agora as perguntas de fé, de lógica, de leis, que eles vão tratar e elucidar através do comentário deles à Torá.